Nós vamos aqui então fazer um tour nessa obra O Vermelho e o Negro, Stendhal. Eu acho que esse é meu livro de literatura favorito. Foi o livro pelo qual eu comecei a estudar literatura. E foi onde eu entendi o papel da literatura para que a gente possa lidar, não sei se com os nossos sentimentos, mas com nós mesmos. Tem aqui 3 edições, eu tenho esse aqui que é o original, em francês. Tenho essa daqui da Sétimo Selo, foi presente, essa edição ela tá virgem ainda. Eu gosto bastante de riscar meus livros, esse aqui ainda não tá riscado porque eu ainda não li. Mas eu acho que vou ler ela, porque esse daqui eu já risquei demais. E esse daqui foi o primeiro, né? Edição do Clube de Literatura Clássica. Lembro que eu não conhecia essa obra, eu fiz a assinatura, quando eu fiz a assinatura eu estava com o objetivo de... Eu queria, na verdade, a Divina Comédia. Mas aí eu vacilei na data que eu fiz a assinatura e acabou vindo esse. Aí deixei uns dias guardado. Não tive muito interesse a princípio. E na época eu trabalhava viajando, eu trabalhava vendendo. E a verdade, a áspera verdade. Acho que a verdade não é tão áspera assim não. Mas enfim, vocês vão ver que ela tá bastante rabiscada. E por que que esse livro é tão importante? Bom, eu defendo o princípio de que é necessário que você conheça o seu lugar na história. É necessário você saber em que tempo você se situa. Visto que todo homem é um homem de seu tempo. Rabisquei bastante. Caipiras, coloquei aqui. Coloquei aqui. Essas pessoas sensatas exercem deveras o mais aborrecido despotismo. É por causa desta palavra feia que se torna insuportável um estágio nas pequenas cidades para quem viveu nessa grande república que se chama Paris. A tirania da opinião. E que opinião? É tão estúpida nas cidadezinhas da França como nos Estados Unidos da América. Logo de cara, por esse trecho, você vai ver que ele começa numa província, né, a história. E ele conta a história do Julien Sorel. E quem é Julien? Julien é um jovem que não fala da mãe dele aqui na obra. Ele é filho de um pequeno burguês, mas muito grosseiro. O pai e os irmãos dele o oprimem, de certa forma, batem nele, porque o pai dele trabalha fático. Ele tem um pequeno mecanismo, pequeno não, ele tem um simples mecanismo que na época era muita coisa, relativamente muita coisa, né? Tratava-se de um pequeno burguês que fatiava toras de madeira e transformava em tábuas, né? Era um processo industrial, mas muito rudimentar. E ele considerava o Julien muito fraco, muito frágil para trabalhar com isso. De maneira que, para ele, o Julien era inútil, porque o Julien passava o dia lendo um livro. Só que o Julien, ele mantinha uma admiração secreta por Napoleão. Você vai ver nesse período uma série de romances retratando esse fanatismo que muitas pessoas vão ter pela figura do Napoleão. Ele é uma espécie de pequeno revolucionário, né? Eu defendo que o Napoleão ele inaugura
uma espécie de mentalidade revolucionária, né? Qualquer um acha que é Napoleão, depois da ascensão dele. O Napoleão, ele é o primeiro ícone de ascensão social, na qual muitos vão querer ser espécie de micro-revolucionários, né? E um deles é o Julian. Ele quer fazer fortuna primeiro sendo militar, porque ele tem contato com o médico, e esse médico ele serviu nas legiões de Napoleão. Nesse período que a história se passa, o Napoleão já caiu, então é meio que proibido falar em Napoleão, soa muito subversivo. E o Julian vai manter essa admiração porque ele acha que, pensando assim, ele vai ter ascendência social. Eu não gostei muito das gravuras a princípio, mas depois eu comecei a gostar. Por quê? Porque elas são, você vê assim, são muito feinhas, mas eu também não gosto muito de gravuras muito precisas, porque eu gosto de imaginar a cena, e eu acho que às vezes se a arte for muito boa, isso tira um pouco a sua imaginação. Então o Julian faz amizade com esse médico, só que esse médico morre, e aí depois ele começa a frequentar o padre, então ele muda de ideia. Ele, não quero mais ser militar, quero ser sacerdote, quero ser padre. Ele acha que ele vai fazer fortuna sendo padre. E aí ele vai ser preceptor dos filhos do prefeito de Verrières, que é uma cidadezinha onde ele mora. E daí aquela primeira frase que eu li, né? Nada pior do que a tirania dos, sei lá, acho que é condado. Diferente da República em Paris. Olha que interessante essa reflexão. Esse ideal de liberdade, de república, é como se ele dissesse que esses ideais só tivessem chegado a Paris. Mas a tirania ainda permanece, a tirania das bocas, a tirania das línguas, né? Ele ambienta muito bem o leitor nesse sentido, né? Narra com um certo pessimismo, ele contextualiza com um certo pessimismo. Esse pessimismo moderno, né? Essa crítica característica da literatura moderna, em especial desse período. Trata-se de um romance de transição entre romantismo e realismo. Então ele tem uma leitura bastante fluida, ele é bem sentimental, mas ele já tem os elementos da crítica realista. E aí o Julian vai galgar a sua ascensão social. Um rapaz belo que já chama a atenção das moças, e ele tem consciência disso, então ele vai ser preceptor na casa do prefeito. Ele vai morar com o prefeito, com os filhos do prefeito, e tem a esposa do prefeito, que é a Louise Duresneau. Acho que é assim que se fala. Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado enquanto as pronúncias. E aí ele vai, né? O autor chama ele de abadizinho, né? Só que ele tem essa mentalidade de guerreiro, de Napoleão. E aí um certo dia o prefeito injuria ele. Então ele toma como batalha conquistar a esposa do prefeito. E aí ele tem um caso com essa mulher. E aí começam a surgir muitos boatos. E aí, por motivos maiores, a família acaba que manda ele para o seminário em Besançon. E aí lá também ele faz uma crítica ao clero da época. Ele fala que os seminaristas estão lá só para não morrer de fome. Muitos, a maioria, né? Tem cerca de 200 seminaristas lá. E ele vai para o seminário, mas o período do seminário é curto. E aí depois ele vai para a casa do Marquês de la Mole. E ele com essa mesma mentalidade. É interessante que ele é muito inteligente e determinado.
mas ao mesmo tempo muito inconstante. O que eu percebo aqui é que existe na personalidade dele uma certa dualidade. E eu acredito que o título remete a isso, né? O vermelho e o negro remete a uma certa dualidade. O negro uma cor neutra, mas o vermelho uma cor viva. E então essa mentalidade dividida que ele vai ter, que é característico da mentalidade moderna. Então ele vai viver intrigado entre seguir os objetivos deles e viver esses casos. E lá em Paris ele vai viver um caso com a filha do Marquês. Ele vai se infiltrar na nobreza, a filha do Marquês, a Matilde de la Mole, que por sua vez é nobre, mas é muito caprichosa, tem uma mentalidade forte e ela vive meio que no passado. Ela vive numa espécie de saudosismo da nobreza antiga, da bravura, né, dos nobres que eram das guerras e da violência que a nobreza outrora promoveu, mas nós se trata aqui de um período onde a nobreza ela já está, digamos assim, ela já está obsoleta. Um nobre, não há muita diferença entre um nobre e um burguês. Ela está num período onde realmente a nobreza se apega ao passado. Inclusive o próprio Napoleão fala que se a nobreza tivesse sido um pouco mais progressista, não tinha caído. Então você vê esse romance desse jovem burguês com uma nobre sonhadora. E aí eu acho interessante tratar esse romance como se fosse uma alegoria, né? Porque a gente sabe que boa parte do que se tornou a burguesia eram os nobres, não eram exatamente inimigos. E a burguesia ela só tomou de conta, os revolucionários só fizeram a revolução porque a nobreza se deteriorou enquanto aos seus valores. Então ele vai ter essa crítica, essa mentalidade revolucionária da ascensão social, custe o que custar, e ao mesmo tempo esse desgaste dos antigos valores da nobreza.